Boa tarde. Vamos começar então mais um programa As Histórias Inspiradoras aqui com um convidado muito especial com a família Araújo, que vai contar a história deles aí, uma história muito linda. Mas antes eu quero agradecer a Bel 46 que está sempre incentivando essas histórias inspiradoras aí. A Bel 46 que é um aplicativo de transporte presente em Ampere e Francisco Beltrão. Então, a Bel 46 teve a ótima ideia, então, de começar em uma cidade com 20 mil habitantes. Também foi uma novidade nesse empreendimento, porque geralmente os aplicativos de transporte escolhem cidades acima de 50 mil habitantes, né, cidades maiores. E a Bel 46 inovou, como várias histórias que a gente teve aqui no programa, né? Que foram histórias inspiradoras, que se renovaram, que recomeçaram. Então a Bel 46 também tem uma história linda aí de inovação. Então, boa tarde, família Araújo. Então, queria que eles se apresentassem, essa família linda aí, que aceitou nosso convite e veio aí contar a história deles. Então, só gratidão para essa família. E boa tarde, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho, né, qual que era o empreendimento antes da pandemia ali, que vocês tiveram que se renovar, né? Como eu contei lá no Instagram, né? Já dei uns spoilers lá no Instagram da história linda deles, que eles tiveram que se reinventar na pandemia. Então eu gostaria de saber assim, qual que era o empreendimento deles antes, né? E vou deixar então ele se apresentar para vocês conhecer essa família linda. Boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Vanderleia Schlickmann de Araújo. Então, eu sou professora da educação infantil há 10 anos. E a gente, né, tem várias histórias, mas vamos falar um pouquinho da mecânica, né, hoje. Então, vou passar a palavra para o meu esposo e para o meu irmão, que são os sócios, os cabeças ali da mecânica. Aí a gente vai complementando. Boa tarde a todos. Eu me chamo Manuel, faço parte da mecânica sócios e estamos aí, né, para divulgar um pouco do nosso trabalho. A gente vem desde o surgimento aí que aconteceu a pandemia, a gente decidiu de montar uma mecânica junto, eu e o Leandro, junto. Apareceu a oportunidade e a gente caramba, estamos aí. Antes da pandemia, até a Maria, nossa filha Maria Helena, tá com a camiseta que era do empreendimento do período da pandemia anterior, né? Então o Manuel trabalhava com transporte escolar, né, com van, e puxava os alunos e tal, inclusive, né, para o CMEI. E aí com a pandemia, então, né, fechou as escolas e ele ficou 9 meses sem trabalho. Foi uma fase difícil, assim. A sorte que eu tinha, né, a gente continuou, enquanto professora, continuamos trabalhando o tempo todo, né, Vera, embora algumas falas se ouviu de que os professores não estavam trabalhando, mas esse foi o período que a gente mais trabalhou em casa. Então aí eu mantive, né, tinha o meu salário, a gente conseguiu manter nossas contas por 9 meses, foi assim. E aí ele decidiu então procurar uma saída, né, para o trabalho. Então ele vendeu a nossa van, que nós tínhamos, transporte escolar, e ele empreendeu em outras coisas, tentou seguir o pai dele que era lenheiro, né, o seu Maneco, o falecido seu Maneco era lenheiro. Aí depois foi surgindo outras ideias, e aí o meu irmão, né, Leandro, que é mecânico desde os 14 anos, aí fomos conversando e era um sonho do Leandro também ter a mecânica, e o Manuel também gostava, porque a van estragava bastante. Então ele aprendeu a mexer, a trabalhar com a van, na parte mecânica também.
E aí surgiu aí essa conversa, essa necessidade, né, de começar. Boa tarde a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui a oficina, né? Meu nome é Leandro Chilickman de Araújo. Trabalho de mecânico desde os 14, né? 14, 15, né? Por ali, né? Antes da gente encarar esse desafio, eu trabalhava de funcionário, né? Trabalhei praticamente a toda de funcionário. Então foi um grande desafio, né? A gente encarar essa e bem na época da pandemia, né, que foi uma época difícil ali, a gente decidiu unir as forças ali e encaramos esse desafio. Tudo surgiu num jogo de baralho, num domingo de Páscoa, né? Tá? Tem um almoço lá na casa do meu. Seu Valentim e a dona Dilma, um abraço para eles também. Estão acompanhando a gente lá. Aí nós tava jogando um baralhinho lá com o seu Valentim, que gosta bastante, né? E aí, surgiu a oportunidade, né? Uma conversa ali, nós pensamos, né? Dar uma mecânica junto. Aí o Leandro falou que o do chefe dele, onde ele estava querendo alugar a oficina, né? Porque ele teve problema de câncer, ele não podia mais tocar a oficina. Aí eu disse para ele conversar lá, né? E até então eu estava trabalhando na Ilumisol como motorista, pandemia ali, que eu fiquei 8 meses parado no emprego, né? Na Ilumisol. Aí eu trabalhava lá de motorista e o Leandro trabalhava de funcionário com o Leão. Daí nessa conversa a gente decidiu de ver, né, com o Paulinho para ver se ele interessava de alugar para nós. E tudo foi muito rápido, sim, na verdade. Na mesma semana, no domingo, a gente conversou. Na segunda, o Leandro falou com o Paulinho. E daí na terça já decidimos de alugar, né? Porque eu disse para ele, não é toda hora que aparece uma oportunidade. E quando aparece uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. E às vezes no momento que a gente menos espera é que surgem as oportunidades. É que nem quando eu comecei com a van, eu tinha saído da MM, que eu trabalhava de vendedor, estava já pro 6º mês pegado. Aí eu decidi cortar o cabelo e daí o cabeleireiro lá falou que tinha surgido a proposta de comprar uma van e tal, só que o cara queria vender a van e a linha. Eu pedi pra ele quem que era, e nisso era o padrinho da Vanderleia, né? Daí eu saí de lá, eu tava cortando o cabelo, falei com a Vanderleia, e daí fui lá conversar com o padrinho dela, decidimos e fechamos o negócio no mesmo dia, né? E assim surge, às vezes, quando a gente menos espera e no lugar que a gente menos espera, acontecem as coisas, né? Então, é a mesma coisa com a mecânica. Ali no jogo de baralho, a gente começou a pensar, né? Um pouco e conversar. E nisso surgiu a oportunidade e a gente abraçou, né? As oportunidades, às vezes é uma só, né? Você não pode perder a oportunidade, né? Foi ali que a gente viu a oportunidade. Eu sempre tive sonho, né, de ter a minha oficina, trabalhar para mim mesmo, né? E nunca tive a possibilidade, nunca tive condições, né? Porque é um investimento grande, né? Principalmente em ferramentas, né? E ali a gente pegou a oficina já com o equipamento básico, né? Já dava para começar a trabalhar, né? Claro, a gente teve que investir bastante em ferramentas, né? Até hoje, né? A oficina é sempre, né? Tá sempre investindo. A gente está fazendo curso também. Então tem que sempre se atualizar, correr atrás. Mas foi uma oportunidade que, sim, surgiu de repente. A gente encarou, né? Foi uma grande decisão porque você está numa zona de conforto ali que você sabe que tu está trabalhando de funcionário, você sabe que todo mês teu salário está garantido ali, né? Sendo pouco ou bastante, mas tem aquela garantia, né? Se tu fica doente, isso, aquilo, você tem onde. Agora você encarar um desafio de você teu próprio negócio, né? A responsabilidade está em cima das suas costas, né? Então é um grande desafio, né? Foi uma decisão muito difícil, mas
Eu falei, agora ou nunca, né? Ou eu tomo essa decisão. E eu precisava de uma pessoa que me apoiasse, né? Que estivesse do meu lado, né? Que foi o Manuel, porque sozinho não é fácil, né? Sozinho ninguém trabalha, na verdade. Então, pelo menos, uma oficina mecânica, pelo menos 2 pessoas tem que ser, né? A maioria das oficinas, se você for ver, o mínimo é 2 pessoas, né? Claro, tem oficinas que tem muito mais funcionário, né? Então, mas a gente começou, graças a Deus, Deus abençoa, né? A gente começou do nada, na verdade. Nós começamos sem... Do zero, né? Se fosse para montar uma oficina, a gente não conseguiria. Ali como eu já tinha as ferramentas, eram ferramentas velhas, assim, até o elevador que tem lá hoje é o mesmo de quando nós começamos, né? Tinha 2 elevadores, um elevador deu uns problemas lá, o antigo proprietário levou o elevador, levou as ferramentas, nós tivemos várias ferramentas, elevador novo, né? Daí a gente compramos um scanner também novo, né, para atender melhor os nossos clientes, né? Nós tínhamos um scanner lá e ele tinha carros que não entrava e tinha coisas que ele não fazia também. Agora a gente tá melhor. Ferramentas também, comprou bastante ferramentas, 2 carrinhos, um carrinho, todas as ferramentas. E antes a gente trabalhava, um trabalhava de um lado, o outro estava trabalhando do outro, e aí ficava aquela correria, né, em busca de ferramenta. Um estava meio perdido. Precisava de uma ferramenta, um estava usando, tinha que esperar e dava aquela confusão, né? Ou tu estava usando a ferramenta ali, de repente já não estava mais ali, já tinha que ir atrás da ferramenta, agora cada um já tem a sua ferramenta ali, já dá menos confusão. E agora também com o elevador vai dar mais rotatividade, né, para o nosso serviço, porque quando o elevador, por exemplo, tem um carro que está fazendo serviço demorado lá, quando chega outro carro tem que fazer no chão. E assim, você com outro elevador, você consegue trabalhar os dois mais, né, conforto, na verdade, né, porque trabalhar no chão é complicado, né. Tem a rampa lá que ajuda muito também, mas cansa, né. Tem dias que é puxado, porque sobe, desce. Claro que carro, van, caminhoneta não tem como fazer no elevador, porque os elevadores são para carro pequeno. Daí a gente faz na rampa. Então, dá para perceber assim que vocês começaram então ali na pandemia, realmente, né? O empreendimento ali, porque encerrou um ciclo ali por causa da pandemia, né? Que afetou muitas famílias. E foi na reunião ali de famílias que vocês assim tiveram essa ideia, né? Então na pandemia também teve essa coisa de reunir, às vezes estava disperso e a pandemia trouxe essa união entre as famílias, né? E nessa conversa entre famílias aí que surgiu a ideia, Sim. né? Então é interessante ver isso, né? Que ali numa conversa, né, na reunião de família, às vezes que surgem, né, as ideias, as oportunidades, né. Então, o desejo já era de antes, né. Eu tinha a van, o Leandro ia lá em casa, fazia o serviço para mim, estava até tudo na garagem de casa. Quando precisava, eu chamava ele. E, tipo, quando a van estragava, eu levava para ele arrumar também, né. Então, o desejo já era de antes e a pandemia veio como uma porta de entrada para a gente abrir a mecânica, né? Que nem pro meu ramo de atividade, que era o transporte, se eu quisesse eu poderia ter continuado, mas como a gente já tinha iniciado com a mecânica, aí deixar tudo na mão do Leandro, na voz do Leandro, ia ser complicado, né? Até porque, às vezes, colocar outra pessoa lá para ajudar ele, que criança, de repente não daria certo, né? Então, eu decidi de vender a van e né, com ele ali na mecânica. Tá dando certo, né? A gente espera que Deus abençoe, que a gente consiga cada vez melhor, né? Que a gente atender bem. Então, essa mecânica então foi um repasse, então. Você já tinha
dono, vocês compraram essa mecânica ou alugaram? A gente alugou a mecânica. Alugaram. Foi alugada, né? Ela Uhum. era uma oficina que já estava em funcionamento, né? Aí devido ao proprietário tipo de doença, né, de saúde dele, aí ele não podia trabalhar, né? Uhum. Aí na época o meu ex-patrão alugou a oficina. Alugou por um período ali, até então eu estava trabalhando lá. E daí eu fiquei sabendo que tava para alugar a oficina, né? Aí eu conversei, né, com o proprietário lá, né? Tá para alugar, sim. Aí que a gente teve a conversa, né? Com o Manuel lá no pai, lá, né? No almoço de Páscoa. Uhum. Decidimos tomar essa decisão, né? Falei, agora ou nunca, né? Tá, tem o elevador, tem as ferramentas, né? Tudo, né? Sim. Tem o local lá, é só entrar e trabalhar, né? Claro, é que nem a gente falou, né? O básico, mas já dava para iniciar os trabalhos, né? Daí então a gente teve que organizar tudo, né? Tio, bastante. E até hoje, né? Mas a gente já teve essa grande oportunidade, né? De começar. A gente começou do zero, né? Zero. Mal tinha o dinheiro para aluguel, né? Quando começamos o primeiro aluguel, eu tirei do meu salário, que eu trabalhava no Exatamente. Unisol, o primeiro aluguel eu paguei por causa do meu salário. Eu disse, até então, o Leandro trabalhou, acho que foi 3, 4 meses, né? Eu não trabalhei na mecânica junto, eu ia no sábado, eu ia de manhã, abria a mecânica, aí fazer o fechamento do caixa no final do dia. Tinha semanas que eu ficava a semana inteira fora, ia para Cascavel. Ele ficava ali tomando conta, ele e um irmão meu que estava aí. Ficou com a gente, né? É, Para mim foi um grande desafio porque eu sabia trabalhar, né? Sabia arrumar os caras e resolver os problemas. Mas fazer orçamento, valor de mão de obra, essa parte ali, as primeiras semanas foi bem, bem difícil, foi um desafio, né? A gente fica meio perdido no começo, mas aos poucos eu fui entrando no jeito, né? Engrenando a coisa. Quando o Manuel entrou ali, eu já estava bem. Até dei uma ajuda no começo para ele, sim, né? Que tu fica bem perdido, Sim. né? E nem a gente que trabalha de funcionário, você faz ali o que o teu patrão manda fazer, mas tu não sabe de valor de mão de obra, de valor de peça, não liga de peça, nada disso, né? Eu tinha que fazer tudo isso na oficina, entendeu? É totalmente diferente do que eu fazia, né? Além disso, eu tinha que atender os clientes, ver o problema do carro, testar carro, então foi bem puxado no começo, Meu né? Eu Deus. assim, tipo, me senti sobrecarregado no primeiro dia, eu falei, mas Imagina. é isso aí, eu falei, tem que encarar e vai dar certo, né? E daí, tipo, o irmão dele me ajudava, né? Claro, trabalhava, né? Mas eu que tinha que auxiliar, né? Eu que tinha que testar os carros, eu que tinha que falar para ele fazer isso, faz isso, né? Ele sabia trabalhar, né? Mas eu que tinha que tomar a frente das coisas, né? Nessa parte, né? Então foi um desafio bem grande, né? Aí depois que o Manuel veio, daí já foi mais tranquilo, que daí já caiu para minha área, né? Do E serviço ali, ele já sabia, já tinha essa noção porque ele já de era administração, um exatamente. empreendedor O antes, Manuel, né? né? Tanto é que é ele que cuida dessa parte, né? Uhum, Ele já tinha mais conhecimento na área, mais habilidade, né? uhum. Então, um complementou o outro ali, né? Uma Exatamente. veio para ajudar o E outro, outra, né? ele entrou praticamente sem saber trabalhar praticamente nada, que nem ele falou. Ele mexia nas Uhum, vans dele, coisa ali, né? Sempre teve curiosidade e mexia. Me chamava para eu fazer manutenção, né? Fora do meu expediente, a gente fazia lá e coisa. Mas eles sempre teve vontade, né? E a pessoa, se tem vontade, ela aprende tudo, né? já. E o Não, Manuel exato. aprendeu rápido e pega rápido as coisas, porque a Sim. pessoa tendo vontade, ela aprende, né? e depois também a gente começou o curso, né? Eu disse, Uhum. o conhecimento nunca é que nem o Leandro fala, conhecimento nunca é demais, né? Então tudo que a gente puder fazer de curso para se aperfeiçoar, a gente está fazendo, né? Estamos fazendo agora o técnico mecânica, né? Aí, curso de 2 anos, né? Está contribuindo muito, principalmente para mim, porque eu não tinha muito conhecimento. Hoje já consigo dar, né? Claro que às vezes eu preciso, mas já na parte mecânica de virar bem, né?
está sempre em busca do conhecimento, né? Para Sim. melhor atender nossos clientes. O conhecimento é muito importante, né? E a gente tem que sempre estar atualizado, porque muda tudo, né? Hoje, com as internet, tá direto mudando. E carros, tem uma noção de carros, né? Todo Sim. ano tá lançando carro novo, motor diferente, Sim. carro novo, então tu tem que se atualizar, né? Verdade. Senão tu fica para trás, né? E assim, qual que é o trabalho de vocês lá? Carro? A gente trabalha mais com a linha leve, né? De carros, assim. Caminhonetas, linha pesada, a gente não mexe, né? Só com linha diesel leve, né? A gente até mexe parte de suspensão, alguma coisa na parte de motor ali também a gente faz, né? Alguma intervenção na parte de motor, mas nada muito além disso. A linha mais pesada a gente faz suspensão, freio, troca de óleo, essas coisas, né? Mas a motor e injeção a gente ainda não mexe, né? Com a linha diesel, né? Sim. Mas a gente atende o pessoal das vans, faz manutenção, né? Mas não que envolva motor e câmbio, né? Se tem algum câmbio a gente mexeu com o van, né? Já fez algum... Mas da linha leve eles fazem tudo, Sim, né? a linha leve, né? Que é automóvel, a gente faz tudo. Motor, freio, suspensão. A parte elétrica, não. Parte elétrica é poucas coisas, né? Tá fazendo motor de arranque, alternador, né? Serviços mais básicos, não tão aprofundados. Troca de lâmpada, alguma coisa assim, né? Alguma coisa... Agora, quando pega mais pesado, que tem bote ou a parte de central, que tem as caixas de cozinha, aí já a gente tem um parceiro nosso que a gente pega o carro, né? A gente não deixa o cliente deixa o cliente na mão. A gente pega o carro, leva, ele faz o serviço, traz, entrega. Esse negócio de parceria muito bom a gente ter, A gente tem parceria com bastante oficina aí também de amizade, sabe? Tanto é no curso técnico lá a gente tá pegando bastante amizade com o pessoal de outras oficinas, né? E é uma coisa legal, né? Tipo, conversa, troca ideia, fala de um problema, às vezes é um problema que eu peguei e outra oficina nunca pegou, né? Um amigo teu ali, e daí troca experiência, troca ideia. No curso também, que nem os professores falam lá, a gente tá aqui para ensinar, mas a gente aprende também. Porque tem coisas que eu tô no dia a dia ali, que eu nunca peguei e um aluno pode ter pegado, né? E eu não sei resolver, o aluno às vezes fala ali, me dá uma dica. Então é tudo uma troca de experiência, né? E tu cria uma amizade grande ali com o pessoal das oficinas ali, né? E daí um ajuda o outro, um manda serviço pro outro, entendeu? É uma parceria legal, sabe? Porque tu vê quantas oficinas tem na cidade, né? Só ali perto da gente tem várias oficinas ali, né? E tem serviço para todo mundo, né? Tu tem que ser parceiro, né? E não precisa tu, vamos dizer, falar mal ou querer que a pessoa vá mal para você se dar bem, né? Então, pelo contrário, né? A gente torce que os amigos aí da gente que tem oficina também, que tem vários, né? Que até trabalhou comigo. Tem um amigo meu recente que abriu oficina também, trabalhou comigo na época que eu trabalhei no Chikoski. E ele abriu oficina há pouco tempo, né? E eu fui lá, né, visitar ele, conversei com ele, falei, desejei boa sorte. Então é tudo, né, uma questão de parceria, né, e um ajudar o outro, né. O pessoal nasceu para todos, né. Verdade, E tem espaço para tudo. Deus pra abençoa, todos, né, Deus tem abençoado. A gente não trata as outras mecânicas como concorrente, né. A gente vê eles como parceiro, né. Porque quando a gente precisa de uma ferramenta, a gente vai lá, eles emprestam pra gente. Se a gente eles precisam de alguma ferramenta nossa que a gente tem, a gente empresta. Então a gente vai se ajudando, né? Um troca informação, se o Leandro falou ali, às vezes tu não sabe, pede informação. Porque o cara nunca sabe tudo. O mecânico, hoje em dia, que falar que sabe tudo, não é verdade porque não sabe. O cara pode ser um grande profissional, mas sempre a oficina é uma caixinha de surpresa, né? O carro em si, o motor de um carro. Tu pega coisas que, olha, eu desde os 14, 15 anos dentro da oficina e ainda até hoje eu pego coisas que eu nunca vi, problemas que nunca tinha visto, né? Então tu tem que estar sempre atento e estudando e se atualizando, né? Então, e trocando informação com colegas.
procurando. Hoje a internet ajuda muito, né? Porque tem muita Verdade. coisa na internet. Que antigamente não tinha, né? Então, os mecânicos antigamente sofriam muito, né? Porque eles não tinham onde correr, né? Pegavam um problema ali, não tinha para onde correr, né? Se não tivesse um amigo, uma pessoa ali para instruir, para falar, né? Não, já peguei isso, ou ensinar, ficavam, né, contra a parede, né? Então hoje tem a internet que te auxilia muito, né? Tem muita coisa que tu procura lá, que tu acha. Até a informação técnica, né? Tem muito na internet hoje. A internet só veio para ajudar Ajuda todo muito, mundo né? e democratizar tudo, né? Porque Exatamente. tudo que você procurar ali no YouTube, ali, ó, tem tudo. Não precisa nem, se for ver, não precisa nem pagar curso. O YouTube ali, ele fornece Ajuda tudo, e, ele e- ajuda, e prejudica em certas formas, porque tem alguns É. clientes que querem já chegam com o problema, Diagnóstico. com o diagnóstico, que às vezes não tem né? nada a ver, né? Procuraram lá no YouTube, né? E No tem Google, fazer falou disso, né? aquilo, Ou às vezes quer te ensinar a fazer o trabalho também. Tem cliente que só falta pegar a chave. fazer, né? É verdade. Mas faz Ai, parte, sim, né? Faz parte. Sim. Aham. Lidar com o povo é assim mesmo. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter, porque... De licença pro cliente para poder trabalhar. Eles vão lá juntos. E uma coisa que eu sempre, né, falei pro Manuel, que desde que dos meus 15 que eu trabalhando na oficina, a gente analisa como que é o atendimento, né? Como que é a forma de você tratar um cliente. E, assim, muitas coisas, a gente vê coisas certas e coisas erradas, né? E eu sempre analisava isso e pensava, o dia que eu tiver minha oficina, eu vou fazer diferente. Então, o atendimento é essencial, né? Um bom atendimento. Tu pode estar lotado de serviço, que nem já aconteceu com a gente. Chega um cliente ali, tu para ali, perde 5, 10 minutos, mas vai atender a pessoa, vai conversar, dá atenção, né? Porque às vezes a pessoa chega ali, tu tá cheio de serviço, eu tô cheio de serviço, eu não preciso, né? E é onde às vezes tu perde o cliente, e se tu atender bem ali a pessoa, né? Tu pode não dar manutenção na hora, não poder resolver o problema na hora, bem, mas de né? conversar com a pessoa, dúvida. falar, não, tal dia você vem aqui que daí a gente vai resolver o Faz problema, toda a vai dar diferença. manutenção, né? Ali que tu ganha o cliente, né? O atendimento, né? E ser transparente, né? Falar, mostrar o problema, né? E fazer a coisa certa. Ser honesto, né? Coisa que meu pai me ensinou, né? Ser honesto sempre, né? Honestidade eu aprendi de casa e eu tenho muito orgulho do meu pai, que foi ele que me ensinou a ser honesto e sempre fazer a coisa certa. E Deus só tem abençoado. É essa parte da honestidade, assim, um diferencial na mecânica, porque, né, a gente sabe, né, que tem gente que não é honesto e tal, e pensa, muitas vezes, no dinheiro e tal. Então, se você já faz isso daí, né, honesto, fala, às vezes era só um parafusinho ali, né? Não precisa cobrar tanto, né? E a oficina, se o cara for malandro, o cara tira muito dinheiro das pessoas. Muito. Porque tem pessoa que não tem noção nenhuma de carro, né? Não é só a mulher. Só fala mulher, mas tem mulher que entende mais que homem, né? Carro. E é verdade, tem homem que não entende nada. Se tu falar que é isso, não, ele pode fazer e às vezes não é, né? Então, eu sempre mostro pros clientes, esse é o problema, tem que fazer isso, né? Às vezes é um parafuso, né? Frouxo só. É só tu apertar e pronto, né? Então tu tem que ser justo com as pessoas, né? Chegou um cliente nosso lá, tá com uma batida na suspensão aqui, que tá vendo que era, né? Ergui o carro no elevador lá, era só a polga do terminal, né? Que tava frouxa, né? Só foi dado então, aperto. Só foi dado aperto e esperado. Se fosse apelar pela malandragem, você poderia condenar outras coisas e fazer, né? Mas a honestidade é tudo, né? Transparência tem que ser certo, né? Se tu quer ir pra frente, muita gente que vai do lado errado, mas uma hora cai do cavalo, né? Vai bem até uma altura, né? Mas... Então a honestidade é acima de tudo, né? Tem vontade, transparência. Eu já vi muito o pessoal reclamar assim que vai em mecânica, às vezes por um probleminha, daí chega lá o mecânico já fala que tem mais uns 10 problemas.
Daí sai lá com uma conta enorme que às vezes Não que vai não comprometer aconteça. todo o salário, né? Todo o salário dele.